mais uma aula do Adobe Illustrator. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouco com o menu Efeitos. Já trabalhamos, com a opção 3D e agora vamos aplicar alguns outros efeitos aí nos objetos. Eu vou desenhar alguns objetos aqui. Vou aplicar o contorno e vou aplicar também um preenchimento. Escolher aqui na biblioteca um outro preenchimento, Vou duplicar com o Alt, vou clicar e arrastar, para criar outros objetos que daí a gente vai testar várias opções aqui. Vou selecionar um deles, menu Efeito, Distorcer e Transformar. Então aqui eu tenho Distorção Livre. Essa opção eu posso escolher o lado do meu objeto que eu quero distorcer e puxar. Como ele é um retângulo, eu posso trabalhar os 4 cantos dele. E clico em OK, ele vai aplicar no meu objeto. Vou selecionar o outro, menu Efeito, Distorcer e Deformar, Esvaziar e Inflar. Vou marcar a opção Visualizar, que daí eu já posso ir vendo o efeito no meu objeto. Então dá para criar algumas formas também, bem interessantes. Eu posso diminuir aqui. Então qualquer um dos lados você pode trabalhar. Vou selecionar o outro, menu Efeito, Distorcer, Pinçar, Visualizar e vou trabalhar o valor horizontal e vertical. Então também vou criando formas diferentes aí. Absoluto ou relativo. OK. Vamos para o próximo. Torcer, ou visualizar. Vou torcer 50 graus. Ele cria tipo uma ondulação, Criar uma faixa. Pode pôr mais aqui e OK. Clicar no outro, Efeito, Distorcer e Transformar, Tornar áspero. Eu também vou visualizar e vou mexer aqui no tamanho e no detalhe. OK? Posso usar suave ou canto. Quando eu escolho suave, ele fica arredondado, os bicos aqui do efeito. Próximo, distorcer novamente, transformar. Esse eu vou dimensionar na horizontal e na vertical, mover e girar. E OK. É as mesmas opções que nós temos aqui. Menu Efeito, Distorcer, Zigue-zague. Visualizar e também você pode mexer no tamanho, nas arestas, suavizar ou canto. E OK. Então tem bastante efeito bem interessante que vocês podem usar aqui no menu Efeitos. Esse deformação eu nem vou mostrar aqui porque eu já mostrei ele através da opção do menu Objeto, Distorção e Envelope. Quando eu venho em Criar Deformação, ele abre essa mesma opção, OK? E aqui eles estão separados, estão todos eles aqui. Então também você pode usar por aqui. Ainda nós temos a opção de estilizar, onde você pode adicionar pontas de seta, brilho externo, brilho interno, cantos arredondados, difusão. Vamos colocar aqui. Vou selecionar um objeto qualquer. Efeito, estilizar, sombra. Vou visualizar e ele aplica uma sombra. Você pode escolher a opacidade, o deslocamento, a cor da sombra, deixar ela mais fraquinha um pouquinho, quero 80% do preto. E assim você pode ir mexendo aqui nas opções da sombra, ele vai criar a sombra no seu objeto. É só dar um OK e está aqui o meu objeto com sombra. Eu vou criar uma linha, vou clicar e arrastar aqui para criar uma linha, deixar ela com contorno mais grosso.
Efeito, estilizar, adicionar pontas de seta, visualizar e você escolhe. Aqui eu tenho de um lado e aqui do outro. Então tenho vários modelinhos, para qualquer um dos lados você pode escolher. Aí voltando tudo, ele tira, fica nenhum. Então você pode escolher o modelo de seta, de 27 modelos. Dimensionamento, coloquei 200%, aumentou a ponta da minha seta. Então, também você pode mexer aqui. E ok. O que mais que nós temos de interessante aqui no estilizar? Brilho externo também, ó, bem interessante. Você pode aplicar um brilho externo, aí você escolhe qual é a cor do brilho que você quer. Ainda temos brilho interno, daí o brilho fica para dentro no seu objeto. Cantos arredondados, você pode aplicar, vamos fazer um retângulo aqui, né? Sem nada e vamos colocar cantos arredondados. Visualizar e aqui você vai aumentando. Eu vou pôr 5 centímetros, não é muito, 5 centímetros. Vai ficar redondo daí, né? Então vou pôr 1 centímetro. Aí ele arredondou os cantos do meu objeto. Outra opção bem interessante aqui em efeitos estilizar, nós temos o difusão. Ele fica com as bordas suaves. Aí você vai colocando um valor maior aqui, ele vai suavizando mais, ó. E ok. Aí você vai ter as bordas do teu objeto suave. Em qualquer objeto você pode fazer isso, tá? Vamos colocar esse daqui, a mesma coisa. Vou pôr menos aqui, né? Ainda temos no estilizar o rabiscar. Olha, ele dá um efeito bem interessante para o teu objeto. Então tem o ângulo que você pode mexer, o ângulo do rabisco, a largura, a curvatura. Aí você vai mexendo de acordo com o que você precisar fazer naquele objeto. Ainda nós temos aqui a opção de Pet Finder, que nós já vimos através do painel Pet Finder aqui, são as mesmas. E temos também os efeitos do Photoshop, a galeria de efeitos do Photoshop. Vou criar um objeto novo aqui e vou aplicar a galeria de efeitos do Photoshop. Quem conhece o Photoshop já vai conhecer esses efeitos aqui. É só abrir a pasta e escolher o efeito. Vai clicando em cima e ele vai aplicando aquele efeito no seu objeto. Você já vai visualizando, né? Como que vai ficar aquele efeito. Textura você tem, croque. Tem vários efeitos bem interessantes, os efeitos do Photoshop que você pode aplicar. E também você pode aplicar esses efeitos em uma imagem. Eu vou inserir uma imagem aqui. Então, arquivo, inserir. Vou escolher efeito, galeria de efeitos. E daí você pode aplicar. Tem uns bem legal para fotos, né? Parece que está atrás de um vidro esse daqui. Então, todos aqueles efeitos do Photoshop, se você não conhece, são os mesmos. E depois você tem as configurações aqui, que você pode mexer para todos eles, tá? Pode mexer aqui nas configurações e ok, você vai aplicar aquele efeito na sua imagem ou no seu objeto. Alguns desses efeitos, por exemplo, distorcer e deformar, alguns deles não funcionam para a imagem. Já o estilizar você pode usar, sombra, por exemplo, você pode aplicar na tua imagem também. Você pode aplicar mais de um efeito ao mesmo tempo nos seus objetos ou nas suas imagens. Então tem bastante efeito que você pode usar aqui,
Abra uma imagem, crie alguns objetos aí e teste cada um deles. Nada melhor do que você ver na prática o que cada um deles faz. Por essa aula é só. Um grande abraço e até a próxima.